Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 12 do Colégio Naval de 1997. Considere as seguintes inequações e suas respectivas resoluções no conjunto dos reais. Nós temos 3 inequações do lado esquerdo e a gente precisa analisar se as soluções que estão do lado direito estão corretas ou não. Então vamos começar com a inequação primeira. 1 mais 3x maior do que 6x mais 7. Então vamos resolver sem olhar para a solução ali do enunciado, né? E se o resultado der diferente, então a gente já descarta, né, o item como sendo verdadeiro. Então olha só, nós temos 1 mais 3x maior do que 6x mais 7. Vou até fazer o primeiro passo que foi feito ali naquela solução, né, que é 3x menos 6x maior do que 7 menos 1. Né, passou o 6x para o lado esquerdo e passou o 1 para o lado direito. Então fica menos 3x maior do que 6. E o que a gente faz a partir deste momento aqui, ó? Bom, a gente quer isolar esse x, né? Então, o que acontece se a gente dividir os dois lados desta desigualdade por menos 3? Então fica menos 3x dividido por menos 3 dá x. 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Só que como a gente dividiu por um número negativo, troca-se o sinal da desigualdade, né? Fica x menor do que menos 2. Então perceba que o item 1, né? A solução aqui do item 1 ele está incorreta, né? Porque chegou em x maior do que menos 2. Na verdade já cometeu um erro aqui bem no começo, ó. Menos 3x maior do que menos 6. Aqui deveria ser menos 3x maior do que 6, né? Porque 7 menos 1 é 6. Agora vamos olhar para a segunda inequação. Então é 5 maior do que 3 sobre x mais 2. Então esqueça a solução que está ali no enunciado do problema. Vamos focar aqui nessa solução, ó. A gente pode passar esse 2 para o lado esquerdo, daí fica 5 menos 2 dá 3. 3 maior do que 3 dividido por x. A gente pode pegar, ó, e cancelar o 3 que está do lado esquerdo com o 3 que está do lado direito. E o sinal da desigualdade vai se manter porque a gente está, no fundo, aqui, dividindo por 3 dos dois lados, né? Ou multiplicando por 1 sobre 3 aqui, ó, e multiplicando por 1 sobre 3 aqui. E como a gente está multiplicando os dois lados por um número positivo, então o sinal da desigualdade vai se manter. 3 dividido por 3 dá 1, né? Então mantém o sinal da desigualdade, e esse 3 dividido por 3 dá 1. Vai sobrar só 1 sobre x do lado direito. E o que a gente faz agora? Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a gente não pode simplesmente multiplicar por x dos dois lados. Se esse x aqui for negativo, ao a gente multiplicar por x, o sinal da desigualdade vai mudar. Então, aqui a gente tem que fazer em dois casos, na verdade, né? A gente sabe que o x é diferente de zero desde o início, porque o x está no denominador de uma fração. Então, a gente tem o caso A, é o caso em que o x ele é positivo. Quando o x é positivo, a gente pode pegar essa desigualdade e multiplicar por x dos dois lados. Daí vai ficar x vezes 1 dá x maior. 1 sobre x vezes x dá 1. Ó. Então, o conjunto solução aqui do caso 1 vai ser o quê? Vai ter que ser a interseção desses dois intervalos, né? O x tem que ser maior do que 0 e maior do que 1 ao mesmo tempo. Para estar nesses dois intervalos aqui ao mesmo tempo, então o S1 tem que ser apenas o x maior do que 1. Né? E a gente tem que analisar o caso B, que é o caso em que o x ele é negativo. Daí a gente olha para cá, ó, e multiplica por x dos dois lados. 1 vezes x dá x. 1 sobre x vezes x dá 1. Só que como a gente multiplicou por um número negativo, o sinal da desigualdade se inverte, né? Então fica x menor do que 1. Então, o conjunto de solução aqui desse caso 2, desse caso B, vai ser a interseção desses dois intervalos aqui, ó, que no caso aqui é x menor do que 0, né? Então a gente tem que fazer, ó, a união dos dois casos. S1 união com S2 vai ser o quê? Vai ser o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é menor do que 0,
ou o x é maior do que 1, né? Porque ou isso ocorre ou isso ocorre. Então, por isso que a gente tem que fazer a união. E, portanto, perceba que o aluno, ó, ele errou aqui, ó. Ele disse que é apenas x maior do que 1. E agora a gente vai para a terceira inequação. O que nos diz a terceira inequação? Nos diz que x ao quadrado menos 4 é positivo. Então, qual que é a solução de x quadrado menos 4, né? Então, daqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer que x ao quadrado é maior do que 4. E daí agora o que a gente pode fazer? A gente pode pensar em extrair a raiz quadrada dos dois lados. E por que quando a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados, o sinal da desigualdade se mantém? Bom, isso é simples, né? Porque a função raiz quadrada, ela é uma função crescente, né? O gráfico dela é assim, ó. Esse aqui é o gráfico da função raiz quadrada de x. Então, se o número a é menor do que o número b, se eu extraio a raiz quadrada de a, vai ser menor do que a raiz quadrada de b. É como se aqui o meu x quadrado fosse o a e como se o meu 4 fosse o b. Então, ao eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, né, se eu fizer isso aqui, ó, esse sinal da desigualdade vai se manter, né, por causa que a função raiz quadrada de x é uma função crescente. E daqui que a gente pode concluir, ó. Bom, a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então fica módulo de x maior do que 2. E daí a gente vem aqui, ó, coloca a reta real, né? Colocamos a reta real aqui, colocamos o 2 nessa posição, colocamos o menos 2 nessa posição, né? E o que nos diz a função módulo de x? Nos diz que a distância de x até 0 tem que ser maior do que 2. Então, quais são os valores de x da reta real, tais que a distância de x até esse 0 aqui, ó, é maior do que 2? Bom, se a gente pegar, ó, pontos que estão para cá, a distância desses pontos até o 0 vai ser maior do que 2, né? Porque o 2 está aqui, ó. E se a gente pegar valores de x que estão aqui, por exemplo, a distância desses valores até o 0 também é maior do que 2, porque a função módulo é uma função distância. Então, para qualquer valor à esquerda do menos 2 e à direita do 2, a distância desses valores até o 0 vai ser maior do que 2. Né? Para x exatamente igual a 2 e para x exatamente igual a menos 2, a distância do 2 até o 0 dá 2 e a distância do menos 2 até o 0 dá 2, e a gente não quer esses valores, né? A gente quer valores tais que a distância de x até o 0 é maior do que 2. Então, o nosso conjunto solução vai ser essa parte aqui que está em vermelho, né? O nosso conjunto solução vai ser isso aqui, ó. Vai ser o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que o x é menor do que menos 2 ou o x é maior do que 2. Isso aqui vai ser o nosso conjunto de solução, que é o que é diferente, né, do que está aqui, ó. Aqui ele chegou em x maior ou igual que menos 2, mas na verdade é esse conjunto de solução aqui, x menor do que menos 2 e x maior do que 2. Então, as três soluções estão incorretas e a gente vai marcar, portanto, a letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.